E o Visor Manhã desta sexta-feira está recebendo aqui no estúdio o Jair Lemos, ele que é representante do fundo Brava Capital. O fundo é um dos fundos que trabalhou com a empresa B. Fabriani durante algum tempo, durante alguns meses, e que durante as respostas que a B. Fabriani deu para a Operação Black Flow, onde foi acusada de estar lesando os seus consumidores, os compradores dos apartamentos, né? Durante a entrevista que teve aqui o advogado da empresa, ele colocou o fundo como um dos responsáveis pelo problema financeiro que resultou nessa situação enfrentada pelas pessoas que compraram apartamentos da construtora B. Fabriani. E o fundo, mesmo não tendo sido citado nominalmente, fez questão de vir aqui conversar conosco para ajudar a esclarecer a situação e demonstrar para as pessoas a tentativa de levar a empresa, segundo o fundo, para o caminho correto. Bom dia, Jair, seja bem-vindo aqui ao Visor Notícias. Eu queria que tu começasse explicando um pouco para a nossa audiência se tem algum fundo de verdade nesse fato de que, em algum momento, a operação financeira que foi contratada pela empresa B. Fabriani seja responsável, em algum momento, pelo problema vivido pelos consumidores, pelos compradores hoje. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os seguidores aí do canal Visão da Manhã. É um prazer estar aqui hoje, ter essa oportunidade de esclarecer. E mais importante de tudo, né, trazer um pouco do ponto de vista e dos conceitos mais educacionais em tudo que tange a questão das operações financeiras voltadas, né, para o mercado imobiliário, principalmente aqui da região. A gente percebe que isso é algo muito importante para os empresários. Alguns empresários não estavam acostumados até então a fazer uso do mercado de capitais e mercado financeiro. E tem o lado, obviamente, que não é só receber os recursos, né, e desenvolver seus empreendimentos, mas essas operações têm covenants e regras que são muito importantes, que sejam conhecidas, né, por esse empresariado, para que eles não façam algo errado e realmente venham a enfrentar uma situação. Eu acho que é difícil acontecer uma situação tão similar como essa, né, que a gente presenciou recentemente, mas algo próximo disso. Então, a ideia é tentar evitar isso, né, passar alguma educação para esse pessoal, para que eles não cometam aí os mesmos erros, né. E voltando aí para a sua questão, com relação a B. Fabriani em específico, vamos partir primeiro de um princípio um pouco mais básico, né? Uma empresa, ela vai lá, ela toma recursos para desenvolver, então, seus empreendimentos. Ela pode tomar do ponto de vista de equity, né, onde investidores entram como sócios, né? Equity é uma participação do empreendimento imobiliário ou da empresa, né, da incorporadora ou construtora. E você tem um outro ponto de vista de dívida, onde as empresas captam recursos com prazo, né, e taxas determinados para que eles sejam pagos. Então, essa é uma regra. Essa regra está escrita num contrato. Esses empreendedores, eles são capazes, né, de obviamente interpretar o contrato, de avaliá-los e tomar essas decisões. Eles são empresários, de fato, né? Eles não são, como dizem no linguajar jurídico, hipossuficiente, que é algo que a gente poderia classificar, por exemplo, alguns compradores das unidades que foram vendidas por essas incorporadoras. Então, a empresa sabe, o empresário sabe que ele vai ter que pagar aquele recurso em um determinado momento. Então, é muito difícil esse empresário ele conseguir explicar que um fundo de investimento ou um credor prejudicou a empresa, prejudicou essas pessoas, porque ele não pagou uma dívida que ele tomou, que deveria estar ali no plano de negócios dele. As narrativas, na realidade, né, são criadas nesse sentido para tentar tirar a responsabilidade dessas pessoas que cometeram alguns erros e passar para terceiros. Então, do ponto de vista mais básico, é isso. Você emprestou dinheiro, você tem que pagar até um determinado dia. E nesse caso, veja só, Marcos, é importante deixar claro que várias oportunidades foram dadas, né, para essas pessoas, para que eles repactuassem essas dívidas ou renegociassem. Então, primeiro, a dívida é vencida. O que eles alegam ali é que foi vencido antecipadamente. Foi por quê? Porque uma série de cláusulas contratuais foram quebradas, que fragilizavam a operação financeira. E veja só, consequentemente, fragilizaria também, ou já tinha fragilizado, quando a gente fez a nossa última análise, a entrega potencial dessas unidades e o desenvolvimento dos empreendimentos.
O que a gente faz há 16 anos lá na Brava é analisar empresas, empreendimentos. Nós já temos mais de 500 investimentos em empresas desse porte na nossa história, que nós fizemos, né, e obtivemos sucesso nesses investimentos. Então, o que acontece aqui não é algo normal, tá? É algo atípico, digamos assim. Então, o recurso é colocado lá, a empresa ela tem que devolver. Essa dívida em específico, ela teve que ser antecipada em função de quebra de cláusulas contratuais. Nós tínhamos o direito de fazer isso de forma unilateral. Eu não preciso explicar para ninguém. Então vamos lá, você pegou um recurso que não era teu e enviou para um outro lugar. Isso é uma quebra de cláusula contratual. E ali a gente teve diversas, foram 18, né, para ser um pouco mais exato. Entre outras questões que incidiam sim em crimes. E a gente pode falar um pouquinho disso depois. Feito isso, a empresa é notificada e a gente debate uma forma para que eles paguem isso. Poderíamos fazer de forma unilateral, mas não o fizemos. Chegamos a um acordo assinado com essa parte, né, com a B. Fabriani. Para quê? Para que eles pagassem isso num período específico depois. Óbvio que isso não aconteceu. Então, outros acordos informais também foram realizados nesse sentido e eles não aconteciam. Então, a gente demorou muito, inclusive, o prazo, quando nós entramos com as ações judiciais, ele ultrapassou o período inicial pactuado. Então ele não pode reclamar também que a gente pediu o pré-pagamento, ele teve que fazer, ele teve tempo suficiente, entendeu, para poder fazer o pagamento dessa dívida, até que nós entrássemos com a ação judicial, e aí sim ele começa a ter o nome dele comprometido nesse sentido. Então isso aí cai por terra muito facilmente. Ao longo do trabalho que a B. Fabriani fez para a venda dos seus empreendimentos, ela teve inclusive aqui com a gente, dizendo que ela captaria recursos de instituições financeiras para fazer o empreendimento com apenas 30% de investimento por parte do comprador. E que isso era perfeitamente possível de acontecer, porque ela tinha a companhia desses investidores, né, e que a partir do momento em que houvesse a entrega das chaves, né, o comprador teria que fazer então o restante do pagamento e ela honraria esses compromissos com os investidores, né. Esse era o modelo de negócios que a empresa apresentou como viável para o mercado. E como o mercado daqui não trabalhava desta forma, não costumava trabalhar como os mercados de Curitiba, Porto Alegre, Rio, Brasília, Salvador, né, havia uma crítica muito forte a isso, porque os imóveis na praia normalmente, né, tem um outro padrão, um outro tipo de valorização, né, e o mercado não estava acostumado com isso, mas eles sempre colocaram isso de uma forma muito forte. Agora, eles virem a público dizer que o fato de eles terem feito o que eles se propuseram a fazer foi o responsável por eles quebrarem, né, ou não estarem entregando as obras, né, isso gerou ainda mais desconfiança em cima desse modelo, que é um modelo bastante comum no restante do país, né? Onde que está o problema? Está justamente nessa transferência ilegal de recursos entre as SPEs, no uso do dinheiro de forma irregular, ou no fato de que não se preparou efetivamente para esse tipo de operação? Bom, primeiro, vamos começar pelo modelo. O modelo, na nossa opinião, e acho que não basta a opinião, né, do mercado de capitais, ele é 100% factível, 100% possível. Uma vez que você, obviamente, vende as unidades, você gera os recebíveis, né? Você tem todos esses pagadores, dada a qualidade dos pagadores e dos compradores. Então, veja bem, a incorporadora tem que ser capaz de fazer um mínimo ali de análise de crédito. Quando a gente começou nesse mercado há 16 anos atrás, você analisava o crédito de cada pessoa para você poder vender essa unidade para essas pessoas pagarem talvez 10 anos de prazo. Então, isso gera um recebível, né, que ele pode ser negociado, isso vira um ativo. Ele pode virar um título de valor imobiliário, como nós dizemos, e ser negociado no mercado de capitais, que não é o mercado bancário. As pessoas confundem um pouco esses dois mercados, que por mais que eles sejam parecidos, né, não é a mesma coisa, é um pouco diferente. Então, primeiro de tudo, o modelo ele é factível, ele é possível, ele é legítimo,
e ele é cada vez mais utilizado no Brasil. No mundo, então, não precisa falar. O mercado imobiliário, todo o financiamento do mercado imobiliário mundial, ele roda em torno do mercado de capitais. Tá? Então, sim, ele é factível. Nesse caso em específico, o que acontece? A ilegitimidade da transferência de recursos entre SPS, entre as empresas do grupo econômico, até mesmo sócios, ela não se deu exatamente em função do patrimônio de afetação, como foi mencionado aqui na entrevista com o advogado, né, da B. Fabriani. Eles nem tinham patrimônio de afetação. Não tinham patrimônio de afetação, por mais que eles tivessem divulgado, né, amplamente que tinham. Então, a gente já vê um problema aí. Mas nos contratos, por exemplo, com o fundo, isso não era permitido. Tá? Então, esse administrador da empresa, né, ele se coloca numa situação onde ele tem uma responsabilidade fiduciária para com esses investidores, os investidores do fundo. Onde, por exemplo, as primeiras receitas do fundo eram para pagar essa dívida, que era uma dívida pequena. E uma vez que essas receitas passam pela empresa, essa receita não mais é uma receita da empresa, é uma receita do fundo. Ou isso é cedido ou usado em garantia. E ele, como administrador fiduciário, portando o dinheiro de alguém, de terceiro, de outra pessoa, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem uma missão. Ele tem que pegar o dinheiro no local A e colocar o dinheiro no local B. Ele não pode pegar esse dinheiro e colocar no local Z. Aqui ele já teve um desvio de finalidade. Aqui, ele provavelmente já incorreu em um crime, né, como diversos outros que foram identificados dentro do processo. Agora, imagina o seguinte, nós avaliamos todos os projetos imobiliários, todas as SPS, e a gente consegue constatar viabilidade financeira para poder investir nesses projetos. Então, ela é constatada. Agora, se você investe em 7 SPS, né, desse grupo econômico, e esses primeiros recebíveis que começam a entrar nessas SPS, né, que deveriam ir para o empreendimento e para pagar a dívida, né, do primeiro fundo que acreditou na empresa no primeiro momento, onde ninguém mais acredita, isso é um fundo capital semente, né, o Bravo Convexidade Positiva. A gente entra bem no comecinho, não tem nem registro ainda de RI, para que ele consiga fazer os registros, para que ele consiga fazer tudo corretamente e dar sequência no empreendimento. E aí então a gente vai captar um dinheiro até mais barato, um dinheiro melhor, um dinheiro mais alongado, com base nesses recebíveis que nós mencionamos aqui. E é por isso que o mercado de capitais viabiliza, inclusive, o empreendimento, né, a partir de pessoas que não têm amplo histórico no segmento, mas pessoas que querem empreender e não têm aquele arcabouço, né, de recursos, que não são pessoas ricas, que ainda não conseguem fazê-lo, que têm capacidade intelectual, mas não têm dinheiro, não têm capital. Então, eu acho que essa maravilha do mercado de capitais, de ter uma indústria pequena ainda no Brasil de capital semente, que pode financiar esses empreendedores pequenos que estão surgindo agora, né? Então, o dinheiro entra para essas empresas, esse dinheiro, especificamente, na maioria desses contratos, quando bem feito, tem que ir para o empreendimento, para a construção, para a obra, né? E, obviamente, para pagamento do fundo de investimento. Então, é uma sequência onde o cálculo ele é feito, tem viabilidade em 2 ou 3 fases de financiamento do projeto e são factíveis, que é o que deveria ter acontecido. Mas o que a gente percebeu aqui? Esses recursos não ficaram nessas SPS. Eles foram utilizados foram transferidos ou para entrega de outros empreendimentos, que não foi aquilo acordado com o fundo, ou foram transferidos aí para as pessoas físicas envolvidas, né? Para que elas tivessem um outro patamar de vida, digamos assim, né? Pessoas que ainda não eram ricas, né? E que pareciam ricas no day after, né? No D+1 desse processo de investimento ou das vendas. Então, esses empresários, eles têm que aguardar a entrega desses empreendimentos para apurar o seu lucro do empreendimento e então enriquecer. Ele não pode enriquecer com o dinheiro dos compradores dessas unidades, dessas famílias, ou dessas famílias do fundo que acreditaram neles, né? Ou desses terrenistas, através dos quais eles fizeram as permutas para desenvolver seus empreendimentos. Não são famílias ricas, são famílias simples, que cederam seu terreno em troca de 2, 3, 4 apartamentos, esses terrenistas. Não é verdade? Terrenos esses que foram usados como garantia da operação. Então, se isso tivesse sido levado a sério por esses empreendedores, esse problema não aconteceria, seria algo muito virtuoso, inclusive. Olha só. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo comercial e em seguida a gente vai voltar aqui para continuar conversando com o Jair a respeito dessa questão da B. Fabriani. Vamos tentar explicar para o nosso público, né, o que vai acontecer a partir de agora. Segura só um pouquinho aí, é mais um break, a gente já volta. O Sicredi não é sua maquininha. É contar com um parceiro para fazer a sua empresa crescer.
é mais agilidade na hora de vender e menos burocracia na hora de receber. Seja via cartão, Pix ou até mesmo carteiras digitais. Peça já a sua! Já percebeu que quando se rema, estamos olhando para trás? É como se o nosso passado nos impulsionasse. Tudo o que a gente já fez nos leva para onde queremos estar. Porque o maior luxo não é ostentar, mas ter uma história para contar. Neoprime, primor em cada detalhe. Itapema, um paraíso de belezas naturais e praias paradisíacas. Aqui, a CNA Construtora se destaca no mercado imobiliário de ultraluxo, com um rigoroso controle de qualidade na escolha de materiais e riqueza de detalhes em cada projeto. Comprometida com a excelência, transforma cada construção em uma obra de arte. CNA Construtora, muito mais do que alto padrão, é fino acabamento. VOC, ativar o modo dia. Let's live our dream. Summertime. VOC, reproduzir de início. No coração de Itapema, descubra o Alma Gastro e Bar. A alta gastronomia que combina sofisticação com sabores internacionais. Um espaço para experiências memoráveis, onde conforto e estilo se unem e cada prato é uma jornada sensorial. Com uma seleção excepcional de vinhos, nosso menu oferece harmonizações perfeitas para qualquer ocasião. Venha para o Alma Gastro e Bar e transforme sua visita em uma história inesquecível. Você já ouviu falar na barriga negativa? Ou vácuo estomacal? É mais fácil do que tu imagina. Pensa você fazer a respiração trabalhando ansiedade e estômago alto e ainda deixar essa barriga fininha e trincada. O Spamix trabalha isso, trabalhando ansiedade, respiração e desenho abdominal. Diástase também é trabalhado no Spamix. Então, se você quer conhecer esse método incrível da barriga negativa em Santa Catarina com a Shana Bombassaro, acesse aí meu Instagram, que tem todos os vídeos e depoimentos. spamix.sc. E nós estamos conversando aqui no Visor Manhã de hoje com o Jair do Brava Capital. Estamos voltando a tratar do caso B. Fabriani, em função, principalmente, fundamentalmente, da empresa ter citado o fundo como um dos responsáveis pela crise que ela enfrentou. O Jair estava explicando para a gente no bloco anterior que, na verdade, a empresa era a gestora fiduciária desses recursos que estavam lá para cada um dos empreendimentos. E, por contrato, ela não poderia fazer essa transferência que ela fez. Incorreu em crime, segundo colocou aqui o nosso entrevistado. Para a gente ir adiante, o Jair, quando vocês fizeram a análise da B. Fabriani para aportar dinheiro lá dentro da empresa, a parte, digamos assim, financeira, a parte de garantias estava ok. Vocês imaginavam que não haveria capacidade de gestão para que isso acontecesse?
Boa pergunta. A questão é que a gente um fundo capital semente, ele acaba investindo em empresas que ainda são jovens e com capacidade de gestão ainda duvidosa. Então, o que a gente faz é participar da estruturação dessa gestão, de aconselhar a empresa para que ela tenha áreas específicas e um mínimo de governança para isso acontecer, colocando um plano de médio para longo prazo onde ela vai estabelecer uma governança ainda mais robusta nesse sentido. Então, vai desde a adequação do sistema, né, que você chega numa empresa dessa, no mercado imobiliário o pessoal usa muito o CIENG, chega lá na empresa, a empresa ainda está na fase de planilha, então contrata um sistema melhor e questões nesse sentido. A gente exige muitos relatórios dessas empresas a partir do momento que nós fazemos os investimentos, e só a demanda de tudo que a gente precisa do ponto de vista de informações já vai comprovar que a empresa tem alguma governança. Então a ideia é você evoluir juntamente com a empresa. Então quando você chega lá, a gente não tem geralmente essa expectativa, mas essa demanda de informações vai fazer com que a empresa do curto para o médio prazo se adapte de um ponto de vista, assim, de um nível de governança razoável para poder atender o mercado imobiliário, não seja o mercado de capitais. Entendi. Agora, o dinheiro que vocês colocaram lá, ele também sumiu? Para onde ele foi? Aí o Gaeco vai responder para a gente já tem uma ideia do que aconteceu nesse sentido, mas então vamos colocar isso do ponto de vista mais de suspeita, né? Você tem uma transição, porque a gente deixou de ter os relatórios a partir do momento que a gente entrou com as ações judiciais, né, de execução. Mas até então a gente começou a identificar algumas movimentações, quando a gente começa a questionar essas movimentações, o empresário ele para de responder e o relacionamento começa a ter problema, digamos assim. Mas o que a gente entende que aconteceu e vai ser comprovado nos atos dessas ações criminais é que existiam, então, transferências que ocorriam dessas SPS, né, que é onde o dinheiro devia ficar, né, para o empreendimento, para as obras, pagamento dos credores, entre outros, elas começam a subir para outras empresas do grupo econômico e a transferência final é feita, então, para os sócios ou familiares dos sócios da empresa, né? E daí você vai perceber gastos com carros de luxo, com viagens muito caras, com compra de roupas e tudo muito linkado. Então, você tira daqui de uma SPE um valor específico em reais, aí o mesmo valor sobe para outra empresa, que passa para outra empresa, que chega na pessoa física que efetua uma compra, ou paga uma escola muito cara em algum lugar, ou paga uma viagem de avião fretado e questões nesse sentido. Eles alegam que salário era permitido, mas isso não é salário em momento algum. Não consigo ver, talvez como uma tirada antecipada de dividendos, e a gente percebeu pelos comentários do advogado da parte, né, que veio até aqui fazer a entrevista com vocês, é que ele menciona muito a questão de mútuo entre as empresas. Então, uma empresa emprestando dinheiro para outra nesse sentido, e talvez emprestando para os sócios. Isso vai ter que ser apurado. A questão é, isso é completamente proibido nos nossos contratos com o devedor, e, mais uma vez, aqui ele se coloca nessa posição de fiduciário, e o contrato deixa claro que ele é fiduciário, porque os contratos são chamados de alienação fiduciária, e questões nesse sentido. Em que ele não pode, né, os nossos contratos com eles, ele não pode fazer mútuos intercompany. Então, se eles assumiram aqui que eles o fizeram, pronto, mais um crime que tem que ser apurado. Entendi. O que pode ser feito a partir de agora para, digamos assim, evitar um mal maior? Que eu vejo que esse mal maior é a questão de as pessoas que compraram os imóveis, de fato, não receberem mais ou não terem mais acesso, né, para que a gente consiga evitar que essas pessoas que confiaram nesse projeto tenham um grande prejuízo? Excelente pergunta. Primeiro deixa eu colocar nosso posicionamento como investidor desse processo. Quando a gente entra numa empresa pequena, a gente vai tentar capturar todas as garantias possíveis. Então você imagina um terrenista que fez uma permuta com essa incorporadora, ele permite que a incorporadora forneça aquele terreno dele como garantia para uma operação. Ele permitiu. Isso foi dado como garantia. O terreno é do fundo. Você tem que entender o processo de alienação fiduciária. O terreno já não é mais do terrenista. O que ele tem agora é o direito, né, na permuta, aquelas unidades que serão entregas futuramente. Ele tem que perseguir isso. O terreno já não é mais dele quando ele faz esse processo. Óbvio que isso depende de um processo de execução que pode ser judicial ou extrajudicial. E a gente pode fazer os dois. Né? Já não tem o terreno. Então, se você não tem o terreno e um fundo executa esse terreno, o que acontece? Acabou o empreendimento. O terrenista fica sem terreno, os compradores das unidades ficam sem as suas unidades, eles vão ter que recorrer para ser ressarcidos pela incorporadora.
essa é a posição do terrenista. Então, digamos assim, que o grande bem, vamos dizer assim, que o fundo tem para evitar o seu próprio prejuízo é o terreno. Ou não. Ou não. E essa é a boa notícia. Eu queria dar primeiro a má notícia, né? Então, então nós temos direito a fazer isso, né? Do mesmo jeito que esses recebíveis, esse faturamento, ele pertence prioritariamente ao fundo. Essa é uma outra garantia. E a incorporadora é uma devedora, codevedora e, obviamente, a pessoa física do empresário também. E aí a gente tem um outro instrumento, que é a alienação fiduciária. Veja a palavra fidúcia aparecendo em todos esses processos, né? Das cotas da empresa, onde fiduciariamente esse administrador tem que seguir também uma série de regras. Mas o que acontece? O que diz a alienação fiduciária de cotas? Se a empresa não paga, ela se torna inadimplente, no dia seguinte o fundo pode ir lá e tomar essa empresa para ele. Acabou, a empresa pertence ao fundo. A questão é, o fundo quer a empresa? Ele só quer a empresa se a empresa for viável, concorda? Senão ele pega o terreno, executa, vende, leiloa, tenta recuperar os recursos ou parte desses recursos e acaba Eles chegaram a dizer que a empresa tentou assumir, que o fundo tentou assumir o controle da construtora. Isso é uma grande, se permite-me dizer, mentira, porque se a gente quisesse a gente já teria feito, porque a gente não executou a alienação fiduciária de cotas da empresa. O que a gente fez foi, na medida judicial, pedir o penhor dessas cotas para que ninguém mais conseguisse ter acesso nesse sentido. Mas ainda assim, lá no contrato social dessas empresas, diz que isso não pode acontecer, era só mais uma medida de segurança. Disseram também que a gente perdeu, a gente não perdeu, né? Então, na realidade, está em processo de penhor, assim, das cotas. E aí a gente consegue fazer isso judicialmente ou extrajudicialmente. Então, perceba que o que a gente faz é cercar todas as nossas garantias, mas não executá-las. Por quê? A gente entende que os fundos de investimento também têm uma responsabilidade social. Com os nossos investidores prioritariamente, então a gente não pode deixar de defender os interesses desses investidores, que também são famílias. Tem até um lar de idosos como investidor, né? Nesse processo. São famílias como essas que tinham os terrenos, são famílias como essas que compraram as unidades. Então a gente tem que prioritariamente defender os interesses dessas pessoas. Mas por que fazer isso se em algum momento a gente consegue atender a todos? Então esse é o próximo desafio. Então nós tivemos conversas essa semana, inclusive, com alguns, né, com os administradores interinos da B. Fabriani, tá? Tentando procurar uma solução para isso. É óbvio que a gente precisa que os administradores antigos, os seus executivos, estejam fora dessa equação. São pessoas que nós não confiamos mais. Então, ou a gente... situações aqui que não é um comprometimento ainda por parte de ninguém, mas ou a gente assume essas empresas e indica um novo administrador, e vamos tentar desenvolver isso para que essas pessoas não saiam prejudicadas, ou a gente pega um administrador que já fazia parte do processo lá deles, mas isola uma dessas pessoas que já conhece os processos, conhece uma pessoa que a gente possa confiar, para que essa pessoa possa executar isso, reanalisar a viabilidade. Aonde está a nossa esperança? Essas pessoas devem ter gastado mais ou menos 20% dessas receitas. Dito isso, fica muito difícil você concluir um empreendimento dessa sorte com 7 empreendimentos imobiliários que tem 20% a 30% de receita a menos. Como é que você faz isso? Não tem milagre. Mas tem uma outra questão que de lá para cá, como o tempo passou, e se a gente consegue repactuar com os compradores e terrenistas, com todos os envolvidos e ganhar um pouco mais de tempo, esses imóveis valorizaram até aqui. Se a gente não fizer uma besteira no nosso país, macroeconômica gigante nos próximos anos, tendem a ter um pouco mais de valorização e talvez os produtos voltem a ser viáveis, não com margens mas talvez tenha boas para os incorporadores, talvez tenha que chamar os compradores e os proprietários e dizer assim, olha, vocês vão ter que botar um pouco mais de recurso para vocês efetivamente ter o empreendimento. Ou tempo, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então as pessoas têm que se unir agora para... Mas vocês veem viabilidade, digamos assim, de organizar isso de uma outra forma, com uma outra gestão e chegar a construir os empreendimentos? 90% da tua pergunta ela foi respondida. A gente vê, mas tem a questão financeira e de análise técnica que nós ainda não tivemos acesso aos dados. Então, qual é o tamanho do passivo? Quantas ações judiciais tem? Porque tudo isso custa para as SPS. Né? A gente precisa entender o tamanho do passivo, refazer os cálculos de viabilidade para chegar nessa conclusão. Mas, teoricamente e conceitualmente, sim, a gente entende que isso é possível. Então assim, gente, o pessoal que está muito preocupado com isso ainda tem esperança, tem como resolver, né? E existe, sim, a possibilidade de sentar e resolver. Para a gente encaminhar aqui o fim dessa entrevista, um grande temor é um pedido de falência. Isso já chegou a ser aventado? Já existe essa possibilidade?
Veja bem, a outra parte, ela menciona isso constantemente, né? Porque Uhum. uma vez que ela pede falência, e ela tenta terceirizar a culpa dela, né, para Uhum. os outros stakeholders, né, para os outros Uhum. envolvidos na operação, que são os compradores, os financiadores, eles usam isso e isso soa como uma ameaça desse ponto de vista. Mas veja bem, eu acabei de te mencionar que se a gente quiser pegar as cotas, a gente pega amanhã. Então a empresa não é deles para resolver isso. Aham. Então eles podem fazer sim essa ameaça. A RJ, a recuperação judicial, a falência, ela é sempre uma possibilidade, né? Nessas questões. Eu acho um pouco difícil do ponto de vista técnico-jurídico eles conseguirem fazer isso. Aham. Tá? Mas isso vai acontecer se realmente os projetos Se se eles tornarem entrarem com uma viáveis. ação, provavelmente o juiz vai olhar a situação toda e vai nomear uma intervenção, provavelmente, que vai tirar eles do controle. Isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer isso dessa forma, a gente pode fazer isso extrajudicialmente, que é o fundo ir lá, pegar as cotas e acabou, não tem mais conversa, então nem precisa de todo esse processo. Ou a gente pode entrar num acordo com alguém que conhece a parte, né, e a gente faz uma estratégia um pouco mais consolidada nesse sentido. Mas para isso, a investigação tem que chegar ao fim também, é importante ou não? Não necessariamente, porque veja bem, o que você tem aqui é uma investigação mais voltada ao administrador, às pessoas, né, a família e as pessoas ligadas à família da incorporadora que cometeram esses crimes, né? Então, obviamente que dentro do processo criminal, hoje em dia, cada vez mais, é possível você reaver, né, os recursos ali que foram desviados, né? Antes era um processo mais na esfera civil, hoje na esfera criminal isso também se faz possível. Tentando Mas eu encontrar... não acho que uma coisa depende da outra, eu acho que a gente consegue começar a agir imediatamente. Tentando encontrar algum bem que possa ser dado em garantia, alguma coisa nesse sentido, para tentar... Através da criminal. Dar esse passo. Então vocês têm um longo trabalho pela frente, né? A gente que lida muito com o mercado imobiliário aqui, faz gosto que isso chegue a bom termo para todo mundo, especialmente para quem comprou, para quem investiu, para quem espera receber o seu apartamento, né? Agindo de boa fé, acho que se todos agirem de boa fé, a gente consegue encontrar uma solução, a gente só tem que tirar os elementos de má fé da equação. E a gente consegue chegar lá, no nosso entendimento. Bacana, Jair. Eu quero te agradecer muito ter vindo hoje aqui, à sede do Visor, trazer mais esse esclarecimento para a nossa população e, mais uma vez, colocar a gente aí à disposição, né, para futuros esclarecimentos e informações para o nosso público. Obrigado. Ótimo. Eu quero deixar, então, a Brava Capital à disposição dos compradores, dos terrenistas, dos investidores, para qualquer tipo de esclarecimento que se faça necessário aos órgãos públicos também. Bacana.